Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Chaves da Essência. E hoje eu vou receber uma pessoa querida, maravilhosa e minha amiga, colega de profissão também, né? Minha psicóloga, Ana Cláudia Mello. Muito obrigada, amiga, pela tua participação hoje, por aceitar esse convite, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem rico. Vai ser um bate-papo psi hoje, mas assim... vocês vão gostar bastante. Assistam até o final. E no final tem dica importante. Já deixa sua curtida, já deixa seu comentário aí. E vamos lá. Oi, Obrigada, Jéssica, pelo convite. Muito bom estar aqui no Chaves da Essência, principalmente porque admiro, né, o objetivo de que você criou para esse podcast, né? Sim. Então, obrigada por estar aqui. Eu sou Ana Cláudia, sou psicóloga. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e neurociência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa minha expertise no campo da clínica, no campo da palestra também, que a gente faz para empresas, grupos, para que a gente possa crescer um pouco mais por meio da aprendizagem. Afinal de contas, é assim que a gente sobrevive, crescendo, se adaptando e, principalmente, eu penso que um dos objetivos da gente, quando a gente aprende, é passar adiante as experiências positivas. Vamos iniciar falando sobre o ritmo da vida moderna. Ana, como é que a pressa e o excesso, né, dessa urgência afetam assim, a nossa saúde mental? A gente sabe que tem muito impacto, né? Mas assim, como é que as pessoas podem enxergar isso, né? Na prática mesmo, no dia a dia? Porque a gente vive em um mundo socialmente acelerado. E acelerado com um nível de exigência altíssimo em todas as áreas. No trabalho, né, nas exigências de escola, nas exigências familiares. Mas a gente percebe que a gente também exige da gente um comportamento de aceleração, de decisão rápida, de começar as coisas para ontem e terminar também ontem, porque hoje já são pedidos de você novos comportamentos e por aí vai. O fenômeno que, na minha opinião, tem chamado a atenção é que a gente tem trazido esse comportamento social para dentro, não é? Para a nossa forma de viver, para a nossa forma de ver a vida e para a forma da gente agir no trabalho e na família. Então, é como se a gente estivesse sendo muitíssimo afetado por tudo que está acontecendo de forma muito acelerada, socialmente falando, e a gente não está tendo tempo de refletir sobre isso e de frear um pouco tudo isso. Então, a pressa, ela virou parte da identidade das pessoas, não é isso? Sim, e a gente tem um termozinho que você, a gente sempre fala bastante, tô vivendo no automático. Então, hoje, quando a gente chegou aqui, conversando com o pessoal daqui, a gente já estava dizendo, hoje está a maior correria. Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim, vamos conversar, vamos terminar, vamos acelerar. E esse é um pensamento que faz com que a gente haja de uma forma automática, como, por exemplo, se a gente estivesse dirigindo. Então, sobre isso, o Daniel Kahneman, ele fala que nós temos 2 sistemas interessantes de decisão e de comportamento em nosso cérebro. O primeiro sistema é aquele sistema mais intuitivo, que a gente fala sem pensar, que a gente age no automático, que a gente toma decisões muito rapidamente, e afinal de contas a gente precisa também fazer isso em alguns aspectos da nossa vida. Agilidade mental também, né? Perfeitamente, ter essa agilidade mental. E tem um outro sistema que ele chama de sistema 2, que é um sistema mais reflexivo, ele é mais racional e ele está mais voltado a probabilidades.
Ou seja, qual é o melhor? O que é que eu devo escolher na minha vida, no meu dia a dia? Veja, não tem isso. E essa ideia é o que eu acho incrível do Daniel. É que ele não diz qual dos dois sistemas de comportamento mental é o melhor para a gente. Mas ele diz que a gente tem possibilidades no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa carreira, de usar os dois. Na verdade, é equilibrar, né? A gente tem que equilibrar o dia a dia, todas as forças, né, que puxam a gente tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí vai e acaba que algumas pessoas também paralisam nesse processo, não é verdade? Sim, porque isso também é um comportamento do próprio ser humano, né? A gente tem um comportamento de agir, de fugir ou de paralisar. Então, a gente já vê isso lá com Levi-Strauss, lá nos primórdios da humanidade, a gente tinha tudo isso, só que hoje a gente não está somente afetada, como era o homem primitivo, pelo ambiente. Então, em um ruído alto, eu tenho que correr, ou fugir, ou enfrentar, ou paralisar. Hoje, a gente não vive num ambiente necessariamente ameaçador, entretanto, a gente está agindo como se a gente estivesse ainda como homem primitivo. Exato. E o que eu acho legal nele, não é à toa que ele ganhou um prêmio Nobel, né, em 2002. Agora, vê que interessante. Um psicólogo, que ele é psicólogo, ganhou um prêmio Nobel em economia. Aí você, como assim, minha gente? O que é que tem a ver isso? É que os estudos dele, as pesquisas que ele fez, foram tão interessantes que foram aplicadas na gestão de decisão para média e alta gestão de empresas multinacionais, que eu não vou nem citar, que a gente conhece mundialmente. Então, o prêmio Nobel dele, a ideia central é ajudar essas pessoas a tomarem decisões. E decisões que mudam a vida de um sistema econômico, né, de uma época, de enfrentar crises. E como é que a gente, psicólogo, pode trazer isso para a clínica da gente? Acho que essa seria uma pergunta interessante. Sim. Como é que sistemas de economia feitos por um psicólogo pode contribuir para a minha vida, para o meu dia a dia? E ele diz uma coisa muito interessante. Calma. Para, pensa, reflete e decide quando a decisão tiver uma amplitude que vai alcançar muitas pessoas, muitos grupos e que seja a longo prazo suas consequências. Em outras palavras, a compra de um apartamento, por exemplo, para a gente. Se você ouvir dizer, você vai lá, pesquisa, né? O algoritmo faz, olha, ela está querendo comprar um apartamento. Então, vão surgir muitas propagandas para você, inclusive propagandas patrocinadas do bairro X, que tem um novo empreendimento, foram pagas aquele marketing, né? E vão chegando para você e você nunca pensou em morar lá. Só que a ideia de você estar frequentemente em contato com aquilo vai te familiarizando. Isso é uma coisa boa? Depende. Porque isso vai te ajudar na decisão por impulso, que isso é uma das estratégias do marketing e propaganda. Sim. Aí é quando ele diz, se for consequências a longo prazo, como, por exemplo, a compra de um apartamento, calma. Pensa e reflete. Usa o sistema 2 do teu cérebro. Como é que ele funciona na prática, fisiologicamente falando? Quando você para, pensa, reflete, olha várias possibilidades que podem acarretar aquela decisão, é como se você desse um freio na tua amígdala cerebral, que é a mãe dos nossos impulsos, das nossas compras por impulso, das nossas decisões sem pensar. Você dá uma freada e o córtex pré-frontal vai te ajudar a ver uma gama de possibilidades para você tomar a melhor decisão. Não é interessante? Maravilhoso.
Eu acho a neurociência incrível. O cérebro maravilhoso, poderosíssimo. Mas assim, traz assim um pouquinho pra gente, né? O que é que significa esse pensar devagar? O pensar devagar é como a gente já falou um pouco, inclusive um exemplo que você deu, ele não é necessariamente o certo, mas ele é uma ferramenta para que você se comporte, se adapte de uma forma mais adequada no teu dia a dia, na tua vida. Isso quer dizer um olhar mais parecido com aquelas personalidades mais introspectivas. Então, o que é uma personalidade mais introspectiva? São aquelas pessoas, não tem a ver com timidez, né? Outro dia a gente pode falar sobre isso, mas não tem a ver com timidez. É um tipo de personalidade. Como é que ela se comporta no ambiente? Ela é mais observadora, ela se lança menos para estar comentando sobre uma coisa, para estar dando a opinião dela, para se lançar propriamente dita no ambiente. Como é que ela faz? Ela observa antes dela se lançar. Então, geralmente, uma pessoa de personalidade introspectiva, quando ela fala, as outras pessoas do grupo fazem assim: poxa vida, faz sentido. Faz sentido porque ela é mais inteligente? Faz sentido porque ela estudou mais? Faz sentido porque ela é mais madura? Não necessariamente, né? Não necessariamente, mas é que ela observou melhor. Então, lembra que o sistema 2, que ele é o mais racional, ele enxerga probabilidades, é como se, em termos de personalidade, o sistema 1, como é mais intuitivo, mais se lança mais no ambiente, impulsivo, ele é como se fosse a pessoa de personalidade extrovertida. Exato. Então, quando você diz assim, o ideal não é o equilíbrio, essa é a chave da gente ter uma vida muito mais harmoniosa no termo de saúde mental e comportamental, propriamente dita. E detalhe, em psicologia, isso é uma coisa interessante. Em psicologia, equilíbrio não quer dizer 50-50. Não quer dizer que eu vou usar a razão, vou enxergar as consequências dentro de uma situação por meio de probabilidades, ao mesmo tempo que eu também vou usar a minha impulsividade, o meu pensamento mais ágil, a minha intuição. Não é 50-50. Quem vai decidir o equilíbrio é a ocasião. É onde você está inserido. Então, a sabedoria é sinônimo de inteligência emocional, né? Da gente equilibrar essas forças, equilibrar o impulso da minha reação, né? E a minha resposta, né? A gente sempre fala isso sobre a prática clínica da gente, que existe esse equilíbrio e que a gente precisa orientar esses pacientes a usarem a sabedoria, ou seja, precisa equilibrar esses pratos, né? No sentido de eu vou agir no impulso, eu vou reagir ou eu vou responder. Então, o freio também, né? O pensar devagar é responder, né? Quando você reage, você simplesmente não pensa, você só reage, né? Você não freia o impulso. Né? Mas esse tema é um tema bom para, de repente, um próximo podcast, porque tem muito pano para manga para a gente falar sobre inteligência emocional e, enfim. Sim, Jéssica, eu já encerraria esse podcast aqui por conta das considerações que você acabou de falar, porque lembra que enquanto que a gente está falando bastante sobre sistemas de comportamentos mentais, a inteligência emocional é um sistema. Então, enquanto que esses dois sistemas que o Daniel Kahneman ele fala, o que eu percebo é que a inteligência emocional, que já é com outro Daniel, que é o Goleman, tive o grande privilégio de assistir a aula com ele, né? E eu sempre digo isso, toda orgulhosa, porque realmente foi um grande privilégio. É outra coisa quando a gente assiste uma aula com quem escreveu o livro, né? Exatamente. E quando ele cunhou a ideia de inteligência emocional, ele fez exatamente isso que você está falando.
disse que a inteligência emocional, diferentemente dos dois sistemas que a gente acabou de falar, um rápido e um devagar, ela é desenvolvida. Então, isso para mim, eu gravei agora aqui no início um stories para o Instagram, falando exatamente que a chave de tudo isso é a aprendizagem. Então, quando você traz inteligência emocional, que a gente pensa que a gente sabe tudo sobre inteligência emocional, afinal de contas, há mais de uma década que se fala sobre isso, mas a inteligência emocional tem pilares do desenvolvimento. Não é como, por exemplo, a adaptabilidade. Quanto energia eu gasto para, por exemplo, eu empreender em um podcast, algo que eu nunca fiz, algo completamente diferente de tudo que eu já fiz. E olha que você é uma pessoa que é visionária. Em compensação, isso tudo é novo para você. Então, qual o gasto de energia emocional que você teve para fazer isso? A adaptabilidade é um pilar da inteligência emocional. E a outra coisa que eu acho muito bacana quando a gente fala, inclui esse tema na questão do rápido e devagar, é a gente entender que eu desenvolvo, você desenvolve inteligência emocional mais aceleradamente, olha de novo o primeiro sistema, em algumas áreas da minha vida, em outras, não. Por exemplo, na clínica, eu atendo algumas pessoas, profissionais liberais, mas eu atendo uma pessoa cujo cargo em um banco multinacional tem apenas 5 do cargo dele aqui no Brasil. E essa pessoa, nem preciso falar, né? Para ele ter alavancado a carreira até um cargo desse, é um CEO fora do comum. Vai dar palestra, enche um auditório. Em compensação, não desenvolveu tão aceleradamente na vida pessoal o sistema, entre aspas, de inteligência emocional. Então, veja, isso acontece com o meu paciente, acontece comigo, acontece com todos nós. Exato. E, nesse sentido, a psicoterapia é simplesmente incrível como uma ferramenta de desenvolvimento global do ser humano. E aí a gente já entra nesse gancho de falar sobre essa mentalidade de crescimento, né? Por que, né, as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com erros? Porque a gente pensa, né, de uma forma, a gente constrói algo na nossa mente, vai executar, parece que foge um pouco, né, do que a gente planejou. Mas, assim, o que é que essa dificuldade, né, para essas pessoas, né, pode acarretar no dia a dia também, tanto na área profissional quanto na área pessoal, né? Como é que tu enxerga isso? É uma pergunta bem interessante, né, que dá Também. pano para as mangas para a gente discutir. Mas eu penso que a principal consequência, né, que a pessoa com uma mentalidade que a gente chama de mindset, outro termo assim muito Utilizado, comentado, né? muito utilizado em palestras, enfim. Mas o mindset é essa mentalidade que você falou, é um termo desenvolvido por uma professora, psicóloga também de Stanford, chamada Carol Dweck. E é um best-seller, o livro já foi traduzido em dezenas de línguas. E o termo central é que, assim como rápido e devagar, ela traz 2 ideias de comportamentos mentais. O dela é quando você tem uma probabilidade de enxergar o mundo à sua volta, inclusive você, de uma forma que vai te impulsionar para crescer, para desenvolver, e uma forma de comportamento que quando você erra, quando as pessoas ao seu redor erram, elas não têm capacidade de mudar. Então é melhor eu fazer uma coisa que está super em voga, que é trocar pessoas, ao invés de desenvolver pessoas. Então, como palestrante, eu sempre falo isso.
na capacidade que as pessoas têm de se desenvolver. Não é à toa que a minha abordagem clínica, assim como a sua, é terapia cognitivo-comportamental. É que a gente compreende que para o comportamento propriamente dito, ele ter uma mudança, é preciso ter uma mudança mental. Ou seja, é como você falou, a mentalidade precisa mudar, mas só muda se fizer sentido. O que isso quer dizer? Por que as pessoas falam tanto em fazer sentido? Porque tal coisa, tal conceito faz sentido para você e não faz para mim. Porque quando a gente vai olhar na realidade, é uma história de vida de uma pessoa que fomentou nela o comportamento de mindset fixo, ou seja, ela dá um exemplo bem interessante no livro, ela diz assim, uma pessoa, olha o que é o mindset fixo, uma pessoa foi trabalhar, estava em cima da hora de uma reunião, no meio do trânsito o pneu baixou. A pessoa disse assim, não, minha gente, isso tinha que acontecer comigo. Não, eu sou o azarado da vez, tinha que acontecer comigo. Se fosse com qualquer pessoa, ia dar certo, mas comigo não. E fica por conta, chuta o pneu, enfim. Uma outra pessoa também ia para uma reunião e o pneu do carro baixou. E a pessoa olha e faz, não, é brincadeira um negócio desse. Liga para o pessoal, gente, vocês não vão acreditar, não. É para virar piada um negócio desse. Vou chegar atrasado. Por favor, vamos remarcar a reunião, porque o pneu do carro aqui baixou. Dá uma olhadinha nisso. E a pessoa pensa, se eu não tivesse carro, nem pneu tinha para baixar. Poxa, são duas formas totalmente diferentes. Que bom. É uma forma de pensar em relação à situação de crescimento e é uma forma de pensar em relação à resolução do problema. Ambos positivas. Então, o que eu acho incrível no Mindset é que ela dá a possibilidade de você aprender com os seus erros. Perfeitamente. Com os seus erros. Então, um erro, ele não é limitador para você. Um erro, ele tem que ser impulsionador de você pensar, fazer e agir melhor. Por exemplo, como é que eu incentivo meu filho, meus colaboradores a terem um mindset de crescimento? Quando eu percebo que a minha equipe, ela tem um mindset mais fixo, mais apegada aos erros, mais pessoas com medo de se lançar, de procurar coisas diferentes, de mudar de carreira. Hoje a gente tem muita gente que muda de carreira, né? Então, isso é um exemplo de mindset de crescimento. Então, como é que eu fomento esse tipo de comportamento? Primeiro lugar, em casa, nos filhos, né? Com marido, mulheres, a gente precisa entender que o outro tem em si a disponibilidade de estar fazendo o melhor que ele pode. Não sei não, viu? Se pensa assim, não. É um desafio. Se está fazendo o melhor que pode. Manda para terapia que vai entender o que isso significa. Por favor. Por favor, né? Mas assim, é um desafio. Diariamente as pessoas trazem isso para a gente no consultório, é assim. Porque é desafiador, não é fácil, né? Ter essa mentalidade. Mas a gente desenvolve, a gente consegue, é possível. Então, não desistam. É possível. É possível. Eu vi um vídeo outro dia no Instagram, o irmão, provavelmente o irmão mais velho, eu acho que era o irmão mais velho, com a irmã mais nova, tipo 2 anos, 1 ano. E ele pegou o suco, botou, aí disse a ela, agora é sua vez de botar. Hoje você vai aprender a botar suco no copo. E quando ela pegou a garrafa de suco, ela não teve, né, a coordenação motora fina para ela botar aos pouquinhos. Quando ela fez isso, caiu, molhou tudo e ele olha para a câmera. Aí ela olha para ele, esperando aquilo que os nossos colaboradores esperam, nossos filhos, nossos maridos, nossos amigos, quando a gente erra, um feedback. Né? Aí olhou para ele assim,
E ele falou: desculpa, a culpa foi minha. Eu te dei um trabalho que você ainda não estava pronta para fazer. Vamos secar? Aí ela no copo, parecendo um gatinho. Então, esse vídeo simplesmente bombou, porque ele compreendeu que o erro não foi dela. Não foi ela que errou. Às vezes a gente diz para o marido: olha, traz isso e isso do supermercado. E ele traz uma coisa, traz a manteiga, traz o pão, traz o iogurte, de marcas que nunca entraram Você não especificou, né? a sua casa. Então, qual é o feedback? Pode ser 2. Por acaso você já viu alguns desses produtos aqui em casa? Ele vai olhar novamente e vai dizer: pão, manteiga e iogurte? Sim, com certeza. Eu já vi, inclusive você pediu para eu comprar. Mas o feedback para um mindset, para fomentar um mindset de crescimento é: obrigada porque você trouxe tudo que eu pedi. Eu esqueci de dizer qual era a marca e o tipo que eu queria. E a gente consegue diminuir esse ruído de comunicação, né? Falando de uma forma mais diretiva, né? Indicando de fato o que é que a gente quer, né? Então, assim, o que é que eu espero? Né? Aquele livro que a gente também recomenda bastante, né? Que é Comunicação Não Violenta. E ele trabalha esses 4 pontos maravilhosamente, né? Que a gente consegue minimizar muito a forma e o lidar, né? Do dia a dia. Pois é, que na realidade, quando a gente incentiva nos nossos filhos, nas pessoas que estão convivendo com a gente e até na gente mesmo, né, quando a gente começa a se achar incapacitado de fazer, de planejar, não é, de construir a longo prazo, a gente acaba por ter um tipo de autossabotagem. Porque é como se eu estivesse limitando o meu poder de aprender, a minha capacidade de aprender e de desenvolver. Tanto que a gente ouve bastante as pessoas falarem hoje sobre: ai meu Deus, como eu estou ansiosa. Quem nunca? Quem nunca falou essa frase? Quem nunca ouviu alguém dizer essa frase? Mas a ansiedade, já tem estudos recentes falando que a ansiedade tem sido incentivada por algo que é exigido de todos nós, inclusive que infelizmente a gente também exige de pessoas, que é o chamado multitarefas. Então você tem que ser boa em tudo. E você hoje não tem que ser boa apenas, você tem que ser a melhor, o melhor. A moda agora é premium. Agora você é premium. Então você tem que ser uma mãe de acordo com o que se espera, uma mulher de acordo com o que se espera, uma profissional e por aí vai. São todos os papéis que a gente executa, né? Exatamente. E na realidade isso é como se fosse uma vertente brotando em você de ansiedade. Com certeza. Então, na minha opinião, hoje o que a gente consegue fazer é diminuir em até 40%, é isso que os estudos recentes dizem, com a questão da ansiedade, olhando para você, respirando, parando. Não é à toa que hoje o podcast diz assim: pare para decidir melhor e decidir com prazer, com paz. Isso tudo, Jéssica, é importante porque são coisas que a gente tem vivido no dia a dia e, se você perceber, são coisas que a gente coloca para que a gente também atenda, e quando a gente não faz, a ansiedade aumenta. Quando você faz, também aumenta por conta das multitarefas. E aí vem de novo aquela pergunta que a gente já fez aqui. E aí, o que fazer? A culpa também, ela toma conta, né? Você falou sobre autossabotagem, sobre autorresponsabilidade, mas tem um grande ponto que é a culpa. A gente se culpa muito, né? Por assumir diversos papéis e querer dar o melhor em todos esses papéis, quando a gente começa a entrar numa seara que é impossível. Ninguém é perfeito,
Ninguém. A gente não consegue ser perfeito, por mais que a gente tente, né? Então, assim, diminuir essa cobrança talvez ajude, né, a diminuir também essa ansiedade, né? Porque quando a gente diminui essa cobrança, a gente não a régua, né, da nossa exigência com a gente mesmo diminui e a gente acaba diminuindo as defesas, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente se ataca, a gente se defende e vira aquela briga e tudo volta para o equilíbrio, né? Tudo volta para esse bem-estar, mas com equilíbrio. Exatamente. A partir disso que você falou, eu lembro bastante de um dos conceitos da psicologia positiva, que é o mindfulness, que é exatamente essa freada nesse ciclo de movimentação externo, social e interno, em que a gente acredita que a gente só está ok se atender todas essas demandas. Então, o mindfulness é uma forma de você frear o pensamento acelerado, né? O Augusto Cury chama a ansiedade de pensamento acelerado. Inclusive, desenvolveu uma teoria interessante para isso, né? Ele diz que esse pensamento acelerado, juntando com telas, juntando com cobranças internas e externas e juntando com uma coisa, para mim, essa foi a grande sacada do Augusto Cury, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo tem um irmão gêmeo chamado de comparação. Então, eles são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, chamado de ansiedade e necessidade de atender a demanda do outro. Aí, vê que família. Então, a minha necessidade de atender a demanda do outro teve 2 filhos, o perfeccionismo, que para mim é o que destrói com a nossa autoestima, a nossa autorregulação e principalmente com a ideia de que a gente está em desenvolvimento. Então, o mindfulness ensina que desacelerar não é perder tempo. Desacelerar não é uma espécie de você estar andando para trás. É o contrário. É você se voltar para tudo que você vê ao seu redor, por fora e dentro, né, nesse ser de dentro, e você olhar e dizer assim, aqui eu vou usar mais energia, porque isso para mim é essencial. Quando você desenvolve na sua vida, elenca na sua vida aquilo que é essencial, a tendência é você não querer ser perfeito em mais nada. E definir suas prioridades, né? Perfeitamente. Eu preciso definir, né, organizar a casa, né, em si. Eu estou falando muito sobre isso recentemente, sobre essa questão de organizar a casa, né? Organizar a sua casa e a sua mente e a sua casa, né? Quando você começar a organizar a sua casa, de elencar esses pontos essenciais, né, que você quer, a sua prioridade, né, muda, né? E consequentemente muda a autocobrança, né? Melhora a autoestima também, melhora a autoconfiança e a segurança em si. Perfeitamente. Não é verdade? Perfeitamente. Eu tenho um exemplo que eu acho bem interessante a partir disso que você acabou de pontuar, que é quando a gente começa a aprender a partir dos nossos erros, e isso não é fraqueza, ok? Isso é sabedoria. Então, imagina, se é a partir dos meus erros, eu tenho que ter vivenciado, experienciado, porque é na experiência onde eu me torno sujeito. Eu vivo a mesma coisa. Esse podcast hoje, quando a gente sair daqui, o Renato chegar e perguntar, e aí, Jéssica, como é que você se sentiu? Como é que foi? Aí você vai dizer, foi dessa forma, da forma que você se sentiu. E aí, Ana Cláudia, como é que foi? Como é que você se sentiu? E eu vou dizer, foi dessa forma. Porque a experiência, ela é singular, ela é única. Então, assim também como aprendizagem. O que isso quer dizer? Jéssica não aprende da mesma forma, com os mesmos exemplos e no mesmo tempo que Ana Cláudia. Então,
O exemplo que eu queria trazer é, você vai para Roma, né? Você ganhou uma viagem de 15 dias para Roma, mas tem um porém. É o teu sonho, é a cidade que você gostaria de conhecer. E quando você chega lá, a pessoa diz, ó, você chegou. Ou você tem duas opções, ou você volta e você não tem viagem nenhuma, ou você fica sabendo que ao final de 30 dias, que é a tua viagem dos sonhos, você vai esquecer de tudo. Você não vai ter memória. Então, qual é a tua decisão? Você fica e experiencia aquilo ali, mas não vai ter nenhum registro de memória? Ou você faz não? Aí não. Porque, veja, vai ter muito a ver do meu desejo continuar ou não querendo vir para Roma a partir das memórias que eu criei, a partir das experiências que eu criei. Então, veja, a experiência ela é fundamental para o mindset de crescimento, porque é quando você vive, ou vive pelo exemplo de alguém, que a gente também aprende dessa forma, não é apenas eu vivendo, que vai dizer se eu aprendi ou não aprendi. E isso me lembra muito pessoas que chegam na clínica, lembra disso também, né? As pessoas dizem assim, doutora, o que é que acontece comigo? Comecei a namorar com um pintor maravilhoso, tal, que, poxa, que pessoa bacana, interessante, intuitiva. 2 meses depois, começou a se tornar uma pessoa super tóxica, super tóxica. Terminei, eu não quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento saudável. E eu comecei a namorar com um arquiteto, com um professor, depois um advogado, depois uma pessoa que não tinha trabalho, um desempregado. E todas as vezes, o começo era maravilhoso, homens encantadores. 2, 3 meses se transformavam, ou eu começava a enxergar comportamentos de uma pessoa tóxica. Então, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. E a primeira pergunta que a gente faz é, o que aconteceu? O que você viveu? Quais sinais de lá do primeiro relacionamento tóxico que você teve que você não aprendeu a enxergar para você perceber em outras pessoas o mesmo relacionamento? Então, a vida é de uma sabedoria, eu vou dizer, é a vida, né? Mas a existência é de uma sabedoria tão linda que, na realidade, você tem oportunidades para você aprender. Ah, você não aprendeu, não? Olha, outra oportunidade para você aprender. Então, você já viu pessoas dizendo, a vida é feita de ciclos. Sim, mas quando você fecha um ciclo naquela aprendizagem, sabe o que é que acontece? Você segue adiante e aquele ciclo passou. Quando você não consegue aprender, mudar a tua forma de experienciar um relacionamento afetivo, de um que não deu certo, você vai repetir. E vai repetir até que você aprenda. Então, esse bate-papo de hoje que a gente está tendo aqui no Chaves da Essência, ele é um bate-papo de vida prática, de vida emocional e afetiva. Mas falando em prática, falando em prática, né? Quais são os passos, assim, os passos simples que ajudam, né, a pessoa a manter, né, essa organização mental? O que é que tu indica, né? Os exercícios que você passa para a pessoa fazer, exercício mesmo, né, que é da nossa abordagem. Mas qual é a atividade, qual é a tarefa de casa, né, para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Vamos embora. A primeira coisa que a gente precisa entender é entender a gente. Ou seja, na minha opinião, eu sempre falo isso, na minha opinião, primeiro lugar é o autoconhecimento. Maravilhoso. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou saber as minhas potencialidades? Onde é que estão os meus gaps para que eu possa desenvolvê-lo? É como esse exemplo da paciente que eu acabei de dar. Se eu não compreendo o que é que eu não estou enxergando, eu não vou sair daquele momento emocional. Então, autoconhecimento, na minha opinião, é o número 1 que vai fazer a mudança de chave na tua vida. Mas qual é o outro exercício que a gente pode fazer?
Exercício, eu acho que existem exercícios que a gente já usa na prática para ansiedade, por exemplo, respiração, técnicas de mindfulness. As pessoas pensam, algumas pessoas, obviamente, pensam que mindfulness é como se fosse algo budista, algo assim, e não é. É como se a tua fé cristã é como uma espécie de oração onde você se conecta, você presta atenção no teu corpo, o que você está sentindo, você esvazia um pouco a mente. Como é que eu não penso em nada? Não é não pensar em nada, mas é você ter foco em você naquele momento. Isso desacelera o pensamento, diminui a quantidade de noradrenalina, de cortisol, e faz com que você se sinta mais estável, menos acelerado. Outra coisa que eu acho importante é aquele plannerzinho que a gente sempre indica. Coloca toda segunda-feira 5 prioridades. Não é apenas prioridade de cunho pessoal, mas são prioridades que você precisa dar início, continuar ou encerrar naquela semana. Então, um planner de prioridade, tem gente que gosta de fazer esse planner no domingo. Eu gosto de fazer na segunda, mas isso vai de cada pessoa. Elenca 5, só são 5 prioridades, todas as semanas. Outras coisas que eu acho interessante é que quando você elenca essas prioridades, elas têm micrometas. Isso. Elas não precisam ser super metas, né? Essa semana eu vou para a academia 2 vezes por semana, mas em compensação eu vou passar lá 4 horas cada dia. Então vai ser como se eu tivesse 8 horas na academia. Não, senhor. Não, senhora. Não, senhora. Faz micrometas. Então eu não gosto da esteira. É preciso, né? Preciso de cardio. Ok, ao invés de eu passar 50 minutos, eu vou passar somente 20. E 20, um pouquinho cada dia. A gente vai aprendendo, né? Volta para... Perfeitamente. Então, teu corpo vai entendendo de que os benefícios bioquímicos naquilo ali vai... É como uma pessoa apaixonada, lembra? Como é uma pessoa apaixonada. Você não se apaixona porque é a pessoa certa. Você se apaixona por aquilo que ela desperta em você, aquilo que é certo. Então, tô com saudade de conversar com tal pessoa. Mas é que essa tal pessoa faz com que você se sinta bem. Então, a endorfina, por conta daquele papo, vai aumentar muitíssimo. Então, o que é que vai fazer? Quero aquela sensação de novo. Aí, o cérebro, quem foi que trouxe? Foi tal pessoa. Então, isso é em milésimo de segundos e você vê o rosto daquela pessoa. Isso é paixão. Quando ela está um pouquinho mais amadurecida, ela se torna uma espécie com todas as características de obsessão que a gente sabe. E até vai amadurecendo para o amor. Mas isso aí dá um bom papo para um próximo podcast. Eu acho. A gente vai trazer mais pessoas para falar sobre isso, que isso é muito importante também. Mas, assim, para encerrar, então, assim, a mensagem, né, que você deixa, assim, para essas pessoas que estão ouvindo a gente hoje, né, sobre essa decisão com calma, esse pensamento desacelerado, né, desenvolver esse mindset de crescimento, né, no geral, aí o que é que tu avalia que pode contribuir, assim, de uma forma positiva para essas pessoas? Eu acho que fica uma pequena frase que a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu hoje, né? Eu acho que pense com calma, cresça com coragem. Eu acho que isso resume o podcast de hoje, né? Dos conhecimentos que a gente trouxe, com os autores que a gente trouxe e com os casos, expertise, né, os casos clínica, práticos que a gente vê, percebe, vivencia na nossa vida. Então, o meu desejo é que, se algo hoje ficou,
que impulsione o crescimento de suas ouvintes é exatamente esse. Pense, tenha calma, cresça com coragem. Maravilha. Então, assim, deixa tuas redes sociais, né? Chama aí para as pessoas te seguirem, entrarem no teu site, né? Você tem um e-book. Quem quiser saber mais sobre esse tema também, pode entrar em contato, né, com ela. E tem poucas vagas, ou quase nenhuma vaga para atendimento, é concorrida, mas vale a tentativa, né? Deixa a dica aí para vocês. Ei, coisa boa. Então, nós temos um site onde a gente fala um pouco sobre a vida, sobre psicologia, sobre comportamento e saúde mental, de uma forma mais abrangente, de uma forma geral, é o www.anaclaudiamelo.com.br. O Instagram é o @psianaclaudiamelo. E o nosso consultório fica na Torre 3 do Rio Mar, numa clínica chamada Neurocentro, desta pessoa. E tem vários profissionais maravilhosos lá também, né? Lá você vai encontrar profissionais de muitas outras abordagens, né? E que atendem às faixas etárias humanas, então, da criança ao idoso. E vai ser uma grande alegria encontrar você lá. É isso, obrigada. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo. E até as próximas, né? Vamos lá. Uma próxima também vou te convidar para outros temas também. Obrigada, Jéssica. Um beijo. E vocês que acompanharam até aqui, deixa sua curtida, deixa seu comentário aí se você gostou, né? E compartilha com outra pessoa que precisa ouvir isso que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigada.